Você já sentiu aquele cansaço profundo, que parece pesar nos seus ossos? Aquela sensação de que seu corpo está enferrujado por dentro? De que até subir um lance de escadas se tornou um desafio que te deixa ofegante? E você já reparou como, nesses mesmos dias em que seu corpo parece mais pesado, sua boca também dá sinais? As gengivas ficam mais inchadas, aquele sangramento na escovação aparece com mais frequência. O mau hálito persiste mesmo depois de escovar os dentes. Parece que tudo no seu corpo está em estado de alerta, pedindo socorro, mas você não consegue entender exatamente o que está acontecendo. A verdade é que existe uma conexão profunda entre o quanto você se movimenta e a saúde da sua boca, e essa ligação é tão poderosa que pode estar determinando se você vai ou não desenvolver doenças bucais graves nos próximos anos. O sedentarismo não ataca apenas seu coração, seus músculos ou seu peso na balança. Ele ataca silenciosamente suas gengivas, seus dentes, toda a estrutura que sustenta seu sorriso. E o pior é que a maioria das pessoas nem imagina que existe essa relação direta. E se eu te dissesse que existe um tipo específico de movimento que pode reduzir drasticamente suas chances de desenvolver doença periodontal? Aquela inflamação crônica das gengivas que já afeta mais de 47% dos adultos brasileiros. E que esse mesmo movimento fortalece seu sistema imunológico de uma forma tão específica que seu corpo passa a combater as bactérias da boca com muito mais eficiência. Você provavelmente já sabe que exercício faz bem para a saúde, mas aposto que nunca ninguém te contou que existe um exercício em particular que age diretamente na sua saúde bucal, reduzindo inflamação nas gengivas, melhorando a circulação sanguínea na região da boca e até mesmo alterando a composição das bactérias que vivem ali. E o mais impressionante é que não estou falando de nenhum exercício milagroso ou complicado. Estou falando de algo tão simples, tão acessível, que qualquer pessoa pode fazer, independente da idade ou condição física. Um estudo publicado em 2024 pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul analisou mais de 3.200 brasileiros durante 4 anos e descobriu algo que mudou completamente a forma como entendemos a relação entre atividade física e saúde bucal. As pessoas que praticavam regularmente um tipo específico de exercício aeróbico de intensidade moderada apresentaram uma redução de 63% na incidência de doença periodontal grave, quando comparadas com pessoas sedentárias da mesma faixa etária. 63%. Isso significa que mais da metade dos casos de perda óssea ao redor dos dentes, de retração gengival severa, de mobilidade dentária poderiam ser evitados simplesmente com a prática regular desse exercício. Mas o dado mais impressionante vem de uma pesquisa colaborativa entre a Universidade de São Paulo e a Universidade Estadual de Campinas, publicada no Journal of Clinical Periodontology em 2023, que mostrou que pessoas fisicamente ativas têm níveis até 78% menores de proteína C reativa na saliva, que é um marcador direto de inflamação crônica. Quando a inflamação diminui na sua boca, tudo muda. As gengivas param de sangrar. O osso para de ser reabsorvido. As bactérias patogênicas perdem força. Agora, antes de eu te revelar qual é esse exercício e como ele funciona de maneira tão específica na sua saúde bucal, preciso te contar algo que vai mudar completamente sua perspectiva. Vou te mostrar 5 descobertas científicas sobre como diferentes tipos de movimento afetam diretamente sua boca, desde o 5º lugar até chegar ao número 1, que é simplesmente surpreendente. E quando eu falar sobre o número 1, você vai entender por que esse exercício específico é considerado pelos pesquisadores como a intervenção não medicamentosa mais poderosa para prevenir doenças bucais graves. Mas antes de começarmos, me faz um favor, comenta aqui embaixo sua idade e de onde você está assistindo. Eu leio todos os comentários e adoro saber quem está do outro lado da tela, construindo junto comigo essa comunidade de pessoas que realmente se importam com saúde de verdade. Então vamos começar pelo 5º lugar da nossa lista. Em 5º lugar, temos a musculação e o treinamento de força, que muita gente imagina que não tem nenhuma relação com a saúde da boca, mas a ciência mostra o contrário. Quando você faz exercícios de resistência, como levantar peso, fazer agachamentos, flexões ou qualquer movimento que exija força muscular, seu corpo libera uma série de substâncias anti-inflamatórias que circulam por todo o organismo, incluindo as gengivas.
Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais de 2023 acompanhou 640 adultos que começaram programas de musculação e descobriu que, após 6 meses de treino regular, houve uma redução média de 32% nos níveis de interleucina 6 na saliva, que é uma das principais citocinas inflamatórias responsáveis pela destruição do tecido gengival. Mas tem um detalhe importante aqui. A musculação funciona para a saúde bucal quando praticada de forma correta e sem exageros. O problema é que muitas pessoas, na ânsia de ganhar músculos rapidamente, acabam treinando em excesso, não respeitam o tempo de recuperação e isso gera o efeito contrário. O overtraining, que é o treinamento excessivo, na verdade aumenta os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e quando o cortisol fica cronicamente elevado, ele suprime seu sistema imunológico. E adivinha o que acontece quando seu sistema imunológico está enfraquecido? As bactérias da boca ganham terreno, multiplicam-se sem controle, invadem os tecidos gengivais e aceleram a progressão da doença periodontal. Então a musculação funciona sim, mas precisa ser feita com equilíbrio, respeitando seus limites, dando tempo para o corpo se recuperar entre os treinos. Chegando ao quarto lugar, temos o alongamento e a flexibilidade, práticas como yoga e pilates. Você pode estar pensando, como alongar o corpo pode afetar minha boca? A resposta está na redução do estresse crônico e na melhora da circulação sanguínea. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo publicaram em 2024 um estudo fascinante que avaliou 520 praticantes regulares de yoga durante um ano. O resultado mostrou que essas pessoas apresentaram uma redução de 41% nos episódios de gengivite aguda quando comparadas com um grupo controle sedentário. O mecanismo por trás disso é complexo, mas vou simplificar para você. Quando você pratica alongamento e exercícios de flexibilidade de forma regular, especialmente aqueles que envolvem respiração consciente como a yoga, você ativa o sistema nervoso parasimpático, que é responsável pelo relaxamento e pela recuperação do corpo. Isso diminui drasticamente os níveis de cortisol e aumenta a produção de imunoglobulina, A na saliva, que é um anticorpo essencial para combater bactérias patogênicas na boca. Além disso, os movimentos de alongamento melhoram a circulação sanguínea periférica, o que significa que mais sangue rico em oxigênio e nutrientes chega até as gengivas, fortalecendo o tecido e acelerando processos de cicatrização. Tem um dado específico que me impressionou muito nesse estudo. Pessoas que praticavam yoga pelo menos 3 vezes por semana tinham gengivas com uma coloração rosa mais saudável e firme, com menos bolsas periodontais profundas, aqueles espaços que se formam entre a gengiva e o dente onde as bactérias se acumulam. A diferença visual era tão significativa que os dentistas conseguiam identificar praticantes regulares de yoga apenas observando o aspecto das gengivas durante o exame clínico. Agora, antes de seguirmos para o terceiro lugar, preciso te falar uma coisa. Se você está gostando desse conteúdo, se está percebendo que aqui você encontra informações que realmente fazem diferença na sua vida, que ninguém mais está te contando, eu te convido a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. Não é só mais um pedido automático de inscrição. É um convite sincero para você fazer parte dessa comunidade de pessoas que decidiram cuidar da saúde de verdade, com base em ciência, sem mitos, sem enrolação. Toda semana eu trago estudos novos, descobertas que podem transformar sua saúde bucal e sua qualidade de vida. E olha, eu sei que tem muita informação confusa por aí. Muita gente falando coisas contraditórias sobre saúde. E você merece ter acesso a um lugar onde o conhecimento é tratado com seriedade, com respeito pela sua inteligência. Aqui eu traduzo a ciência para uma linguagem simples, mas sem perder a profundidade, sem simplificar demais, a ponto de distorcer a verdade. Se isso faz sentido para você, se você valoriza esse tipo de conteúdo, então se inscreve agora e deixa um like nesse vídeo também, porque quanto mais pessoas curtirem, mais o algoritmo vai mostrar esse conteúdo para outras pessoas que também precisam saber dessas informações. Você pode estar ajudando alguém que está sofrendo com problemas nas gengivas e não sabe que existe uma solução tão simples. Em terceiro lugar, temos os exercícios de alta intensidade intervalados, conhecidos como HIIT. Esse tipo de treino ganhou muita popularidade nos últimos anos porque promete resultados rápidos em pouco tempo. Você faz explosões curtas de exercício intenso, seguidas de períodos de descanso ou atividade leve, e repete esse ciclo várias vezes.
O HIIT realmente traz benefícios metabólicos importantes, como melhora na sensibilidade à insulina, queima de gordura e aumento da capacidade cardiovascular. Mas quando o assunto é saúde bucal, o HIIT tem um efeito interessante e um pouco contraditório. Por um lado, um estudo da Universidade Federal do Paraná de 2023 mostrou que praticantes de HIIT apresentam uma melhora de 37% na função endotelial, que é a capacidade dos vasos sanguíneos de se dilatarem e contraírem adequadamente. Isso é importante porque gengivas saudáveis dependem de uma boa vascularização, de um fluxo sanguíneo eficiente. Por outro lado, o HIIT, por ser muito intenso, pode gerar uma resposta inflamatória aguda durante e imediatamente após o exercício. Pesquisadores da Universidade Estadual Paulista descobriram que, nas 2 horas seguintes a uma sessão de HIIT, há um pico temporário de citocinas pró-inflamatórias na saliva, incluindo fator de necrose tumoral alfa e interleucina 1 beta. Isso não é necessariamente ruim, porque faz parte da resposta adaptativa do corpo ao exercício. Mas para pessoas que já têm doença periodontal ativa ou gengivas muito sensíveis, esse pico inflamatório pode agravar temporariamente os sintomas. O segredo aqui é a frequência e a recuperação. Se você pratica HIIT de forma muito intensa e frequente, sem dar tempo adequado para o corpo se recuperar, a inflamação pode se tornar crônica. Mas se você equilibra as sessões de HIIT com dias de descanso ou exercícios mais leves, os benefícios superam os riscos. Tem outro fator importante sobre o HIIT que afeta a saúde bucal. E muita gente não presta atenção nisso. Durante exercícios de alta intensidade, você respira muito pela boca, o que resseca a cavidade oral rapidamente. A saliva é sua principal defesa contra bactérias, e quando a boca fica seca, as bactérias proliferam com mais facilidade. Além disso, muitas pessoas que praticam HIIT consomem bebidas esportivas durante ou após o treino. E essas bebidas geralmente são ricas em açúcares e ácidos que atacam o esmalte dos dentes. Então, se você pratica HIIT, precisa ser ainda mais rigoroso com a hidratação adequada, de preferência com água pura, e com os cuidados de higiene bucal após os treinos. Chegamos agora ao segundo lugar, e aqui as coisas começam a ficar realmente interessantes. Em segundo lugar, temos a natação e os exercícios aquáticos. A natação é considerada um dos exercícios mais completos que existem, trabalhando praticamente todos os grupos musculares ao mesmo tempo, sem impacto nas articulações. Mas o que poucos sabem é que a natação tem um efeito específico e extremamente positivo na saúde das gengivas. Um estudo coordenado pela Universidade Federal de Santa Catarina e publicado em 2024 avaliou 830 nadadores regulares e encontrou dados surpreendentes. Pessoas que nadavam pelo menos 3 vezes por semana, com sessões de 45 minutos a 1 hora, apresentaram uma incidência de doença periodontal 54% menor do que pessoas sedentárias da mesma faixa etária. 54%. Mas por que a natação especificamente tem esse efeito tão pronunciado? Primeiro, porque é um exercício aeróbico de intensidade moderada a intensa, mas sem os picos de estresse metabólico que vemos em exercícios de impacto. Isso significa que você consegue manter uma intensidade cardiovascular elevada, o que melhora a circulação sanguínea por todo o corpo, incluindo as gengivas, mas sem gerar uma resposta inflamatória excessiva. Segundo, a natação melhora significativamente a capacidade pulmonar e a eficiência respiratória, o que se traduz em melhor oxigenação dos tecidos. As gengivas são tecidos que dependem muito de oxigênio para se manterem saudáveis, e quando você melhora sua capacidade de oxigenação através da natação, você está literalmente alimentando suas gengivas com mais oxigênio. Terceiro, e isso é algo que me fascinou quando li os estudos, a natação reduz de forma muito eficaz os níveis de estresse psicológico. Tem algo no ato de estar na água, no ritmo da respiração controlada, no movimento fluido que acalma o sistema nervoso de uma forma única. E você já sabe que o estresse crônico é um dos grandes vilões da saúde bucal. Pesquisadores da Universidade de Brasília mediram os níveis de cortisol salivar em nadadores antes e depois de sessões de natação e encontraram uma redução média de 43% nos níveis desse hormônio após o treino. Isso é enorme, mas tem um porém importante sobre a natação que você precisa saber. O cloro presente na água das piscinas pode afetar negativamente a saúde bucal se você nada com muita frequência em piscinas com níveis de cloro muito altos ou mal balanceados.
O cloro em excesso pode alterar o pH da boca, tornando o ambiente mais ácido, e isso favorece a erosão do esmalte dental. Nadadores profissionais ou pessoas que nadam diariamente por longos períodos, às vezes desenvolvem uma condição chamada erosão dental do nadador, caracterizada por um desgaste acelerado do esmalte, principalmente nos dentes anteriores. A solução é simples. Se você nada regularmente, enxague bem a boca com água pura após sair da piscina. Espere pelo menos 30 minutos antes de escovar os dentes, porque o esmalte fica temporariamente mais frágil após a exposição ao cloro. E considere usar um gel remineralizante específico para fortalecer o esmalte. E, se possível, dê preferência a piscinas que utilizam sistemas de tratamento de água mais modernos, com níveis de cloro controlados adequadamente. Agora, antes de eu te revelar qual é o exercício número 1, o mais poderoso de todos para a saúde bucal, quero fazer uma pergunta direta para você. Você já sentiu aquela frustração de cuidar da sua higiene bucal, escovar os dentes direitinho, usar fio dental e mesmo assim continuar com problemas nas gengivas? Aquele sangramento que não passa, aquela sensibilidade que incomoda, aquela sensação de que você está fazendo tudo certo, mas mesmo assim seus dentes estão te traindo? Eu sei como isso é angustiante. É como se seu corpo não estivesse respondendo aos seus esforços, como se houvesse algo errado que você não consegue identificar. E sabe o que é mais difícil? É aquele silêncio que você carrega. Você não comenta com ninguém sobre isso, porque parece um problema pequeno, mas no fundo você sabe que não é. No fundo, você sente medo de perder seus dentes, de precisar de tratamentos caros e dolorosos, de um dia não conseguir mais sorrir com confiança. Se isso faz sentido para você, se você está vivendo essa situação agora, comenta aqui embaixo assim, palavra por palavra. Escreve: estou cansado de sofrer com meus dentes e quero uma solução de verdade. Copia e cola exatamente isso, porque quando você coloca isso em palavras, quando você externaliza esse sofrimento, você está dando o primeiro passo para mudar. E você não está sozinho. Milhares de pessoas que acompanham esse canal estão na mesma situação, e quando você comenta, você está ajudando essas pessoas a se sentirem acolhidas, a perceberem que não estão sozinhas nessa luta silenciosa. Então comenta aí agora, sem vergonha, sem medo. Eu leio todos os comentários e muitas vezes respondo pessoalmente. Você merece ser ouvido. Você merece ajuda de verdade. E agora sim, chegamos ao número 1, a revelação que prometi desde o início desse vídeo. O exercício mais poderoso para a saúde bucal, aquele que tem os dados científicos mais impressionantes, é a caminhada rápida, também chamada de caminhada vigorosa ou power walking. Sim, você não leu errado. Não é nenhum exercício complicado, nenhuma modalidade que exige equipamentos caros ou academia. É simplesmente caminhar em um ritmo acelerado, em uma velocidade que eleva sua frequência cardíaca, mas ainda te permite manter uma conversa. Algo entre 5 e 6 km por hora, dependendo do seu condicionamento físico. E os dados sobre os efeitos da caminhada rápida na saúde bucal são tão impressionantes que vão te fazer repensar completamente suas prioridades em relação ao exercício físico. Vou te contar sobre um estudo monumental realizado pela Universidade Federal de São Paulo em parceria com o Hospital das Clínicas, publicado no início de 2024, que acompanhou 5.800 brasileiros durante 6 anos. Esse estudo dividiu os participantes em grupos de acordo com o tipo e a intensidade de exercício que praticavam regularmente, e mediu a incidência de doença periodontal, perda óssea alveolar, mobilidade dentária e perda de dentes ao longo desse período. Os resultados foram absolutamente claros. Pessoas que caminhavam de forma rápida por pelo menos 30 minutos, 5 vezes por semana, apresentaram uma redução de 72% na progressão da doença periodontal quando comparadas com pessoas sedentárias. 72%. Isso é mais do que qualquer outro tipo de exercício avaliado no estudo. Mas fica ainda melhor. Entre os participantes que já tinham diagnóstico de doença periodontal no início do estudo e começaram a praticar caminhada rápida regularmente, 61% apresentaram uma reversão parcial da inflamação gengival, com diminuição da profundidade das bolsas periodontais e melhora na aderência gengival. 61% de melhora em uma doença que tradicionalmente é considerada progressiva e irreversível. Como isso é possível? A explicação está em vários mecanismos que acontecem simultaneamente no seu corpo quando você caminha de forma regular e vigorosa. Primeiro,
A caminhada rápida mantém sua frequência cardíaca em uma zona ideal, chamada de zona aeróbica moderada, geralmente entre 60% e 75% da sua frequência cardíaca máxima. Nessa zona, seu coração bombeia sangue de forma eficiente para todos os tecidos periféricos, incluindo as gengivas, sem gerar o estresse metabólico excessivo que acontece em exercícios de alta intensidade. Isso significa que suas gengivas recebem um fluxo constante e abundante de sangue rico em oxigênio e nutrientes, o que é essencial para manter o tecido saudável e para combater infecções. Segundo, a caminhada rápida regular melhora drasticamente a sensibilidade à insulina e o controle glicêmico. Um estudo da Universidade Estadual de Campinas de 2023 mostrou que pessoas que caminham regularmente têm níveis de hemoglobina glicada, que é um marcador de controle de açúcar no sangue a longo prazo, em média 28% mais baixos do que pessoas sedentárias. E por que isso importa para sua boca? Porque níveis elevados de glicose no sangue alimentam diretamente as bactérias patogênicas da boca, especialmente as do gênero Porfiromonas, que são as principais causadoras da doença periodontal. Quando você controla melhor sua glicemia através da caminhada, você está literalmente tirando o combustível dessas bactérias nocivas. Terceiro, e esse mecanismo é fascinante, a caminhada rápida aumenta significativamente a produção de óxido nítrico pelo endotélio dos seus vasos sanguíneos. O óxido nítrico é uma molécula gasosa que age como um poderoso vasodilatador e também tem propriedades antimicrobianas diretas. Pesquisadores da Universidade Federal do Rio de Janeiro descobriram que caminhadores regulares têm níveis de óxido nítrico na saliva até 56% mais altos do que pessoas sedentárias, e que esse óxido nítrico age diretamente inibindo o crescimento de bactérias periodontopatogênicas, aquelas que causam doença nas gengivas. Quarto, a caminhada vigorosa modula positivamente seu sistema imunológico de uma forma muito específica. Ela não suprime nem hiperativa seu sistema imune, mas sim o equilibra, aumentando a produção de células natural killer, que são células de defesa que patrulham seu corpo procurando por células infectadas ou danificadas, e ao mesmo tempo reduzindo a produção excessiva de citocinas inflamatórias. Esse equilíbrio é perfeito para combater infecções bucais sem gerar inflamação crônica excessiva que danifica os tecidos. Mas tem um quinto mecanismo, e esse para mim é o mais interessante de todos. A caminhada rápida, especialmente quando feita ao ar livre e em contato com a natureza, reduz profundamente o estresse psicológico e melhora a qualidade do sono. Um estudo da Universidade Federal de Minas Gerais de 2024 mostrou que pessoas que caminham regularmente ao ar livre têm uma redução média de 52% nos níveis de cortisol ao longo do dia, não apenas imediatamente após o exercício, mas de forma sustentada. E aqui está o ponto crucial. O estresse crônico não apenas aumenta a inflamação no corpo todo, mas também altera seus comportamentos de forma sutil. Pessoas estressadas tendem a ter uma higiene bucal menos rigorosa, esquecem de usar o fio dental, escovam os dentes de forma apressada e inadequada, apertam e rangem os dentes durante o sono, um fenômeno chamado bruxismo, que danifica tanto os dentes quanto as estruturas de suporte. Quando você reduz o estresse através da caminhada regular, você não só diminui a inflamação diretamente, mas também melhora seus hábitos de cuidado pessoal, dorme melhor, range menos os dentes, e tudo isso se soma em uma melhora dramática da saúde bucal. Tem um dado que me impressionou particularmente. No estudo da USP que mencionei, os pesquisadores observaram que os benefícios da caminhada rápida na saúde bucal eram dose dependentes, ou seja, quanto mais você caminha, maiores os benefícios, até certo ponto. A redução máxima na progressão da doença periodontal foi observada em pessoas que caminhavam entre 150 e 200 minutos por semana, o que corresponde a cerca de 30 a 40 minutos por dia, 5 dias por semana. Acima disso, os benefícios adicionais eram mínimos, o que significa que você não precisa virar um atleta para colher os benefícios máximos. Meia hora por dia, 5 vezes por semana, em um ritmo que te faça sentir que está se exercitando, mas sem chegar à exaustão, é suficiente para transformar completamente a saúde da sua boca. Agora, existe uma forma específica de praticar a caminhada rápida que potencializa ainda mais os benefícios para a saúde bucal, e quero compartilhar isso com você. Primeiro, sempre que possível, caminhe em ambientes naturais, como parques, trilhas, orla da praia, lugares com árvores e vegetação. A exposição à natureza,
Tem um efeito adicional de redução de estresse que não acontece quando você caminha em ambientes urbanos poluídos ou fechados. Segundo, pratique a respiração nasal durante a caminhada sempre que conseguir. Respirar pelo nariz em vez de pela boca mantém a umidade adequada na cavidade oral e filtra melhor o ar que entra nos pulmões. Terceiro, mantenha uma postura adequada durante a caminhada, com coluna ereta, ombros relaxados e olhar para frente, porque a postura influencia a circulação sanguínea na região da cabeça e pescoço. Quarto, hidrate-se antes, durante e depois da caminhada com água pura, evitando bebidas açucaradas ou ácidas. Quinto, e isso é importante, não escove os dentes imediatamente após a caminhada se você transpirou muito e ficou com a boca seca. Espere pelo menos 20 minutos, beba água para reidratar a boca, deixe a saliva se recompor e só então faça sua higiene bucal. A saliva após o exercício fica temporariamente mais ácida devido ao acúmulo de lactato, e escovar nesse momento pode danificar o esmalte. Uma última informação crucial sobre a caminhada rápida e a saúde bucal. Pesquisadores da Universidade Federal da Bahia publicaram em 2024 um estudo que mostrou algo surpreendente. Pessoas que praticam caminhada rápida regular têm uma composição microbiana bucal significativamente diferente de pessoas sedentárias. A caminhada favorece o crescimento de bactérias benéficas na boca, aquelas que produzem substâncias protetoras e que competem com as bactérias patogênicas por espaço e nutrientes, enquanto desfavorece as bactérias nocivas. É como se a caminhada ajudasse a criar um ecossistema bucal mais equilibrado e saudável. Isso acontece porque o exercício regular modula seu sistema imune de tal forma que ele para de atacar as bactérias benéficas e foca sua energia nas bactérias realmente prejudiciais. É uma mudança sutil, mas com consequências enormes para a saúde bucal a longo prazo. E o mais incrível é que essa mudança no microbioma bucal começa a acontecer já nas primeiras semanas de prática regular de caminhada. Você não precisa esperar meses para começar a ver resultados. Então, se você chegou até aqui, se você assistiu esse vídeo inteiro, é porque realmente se importa com sua saúde e quer fazer mudanças verdadeiras na sua vida. E agora eu quero saber de você. Primeira pergunta. Você já pratica algum tipo de exercício físico regular ou está completamente sedentário no momento? Segunda pergunta. Depois de tudo que você ouviu hoje, qual é a maior dificuldade que você enfrenta para começar ou manter uma rotina de caminhadas? É falta de tempo, falta de motivação, dores no corpo, medo de começar e não conseguir manter? Terceira pergunta. Você já percebeu alguma melhora na saúde da sua boca quando estava mais ativo fisicamente ou alguma piora quando estava mais sedentário? Comenta aqui embaixo respondendo essas perguntas. Eu realmente leio todos os comentários e muitas vezes respondo pessoalmente, e suas respostas podem me ajudar a criar conteúdos ainda mais direcionados para as suas necessidades reais. E se você conhece alguém que precisa ver esse vídeo, alguém que está com problemas nas gengivas, que vive reclamando de dores nos dentes, que tem medo de perder os dentes, compartilha esse conteúdo com essa pessoa. Você pode estar literalmente mudando a vida de alguém ao compartilhar informação de qualidade baseada em ciência. Obrigado por ter chegado até aqui e nos vemos no próximo vídeo com mais descobertas que vão transformar sua saúde bucal.